Amados, sem mais delongas, abra sua Bíblia no livro do profeta Isaías. No livro do profeta Isaías, no capítulo 1. No capítulo 1 do profeta Isaías. E esta palavra, e creio eu que será de bênção para a sua vida. E a pergunta que eu faço esta noite para você: você espera algo novo de Deus para a sua vida? Você espera o melhor de Deus que Ele tem para a sua vida? É como diz Isaías, Jeremias 33. Clama a mim, responder-te-ei, e anunciar-te-ei coisas grandes e ocultas que você não sabe, mas está no coração de Deus abençoar a vida de vocês, abençoar a vida de todos aqueles que nos ouvem nesta noite. E o capítulo 1, versículos 18 até o versículo 20, nós lemos... Desculpe que o pastor não estava em Isaías. Eu estava lá em Lamentações. Agora sim. Nos diz o texto: venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora os seus pecados sejam vermelhos como escarlate, eles se tornarão brancos como a neve. Embora sejam rubros como púrpura, como lã se tornarão. Se vocês estiverem dispostos a obedecer, comerão os melhores frutos desta terra. Mas se resistirem e se rebelarem, serão devorados pela espada, pois o Senhor é quem fala. Meus irmãos, muitas vezes nós não experimentamos aquilo que Deus tem de melhor para a nossa vida, porque nós não vamos até Ele. E quando eu digo nós não vamos até Ele, é no sentido espiritual. Não há busca, aquela busca incessante. Hoje, conversando com a minha esposa, ela perguntava o que era orar em espírito. E a nossa vida todo dia, quando amanhece o dia, até o momento que nós vamos dormir, deve ser constante, em constante oração a Deus. Isto não significa que você vai estar fechando os seus olhos e falando com Ele em voz alta, mas você em espírito, cada momento da sua vida. A irmã que está lavando louça, está lavando roupa, de repente, naquele momento, cuidando da sua casa, você pode estar em espírito de oração. Os irmãos que estão no trabalho também podem estar em espírito de oração. Quando você está dirigindo o seu carro, você pode dar um glória a Deus, porque Ele deu um livramento para a sua vida. E a cada momento, quando nós reconhecemos que Deus está a nosso favor, sempre cuidando de nós, e é esta intimidade com Ele, é isto que é buscá-lo a todo momento. E Deus, na verdade, Ele tem muitas coisas boas para a sua vida, para a nossa vida. Quando nós lemos ali em Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 ao 9, ouçam a leitura. Se você quiser encontrar, fica à vontade. É Deuteronômio capítulo 8, versículos 7 ao 9, não esquecendo do texto básico que nós lemos. Então nos diz a Bíblia aqui em Deuteronômio 8, 7 ao 9. O Senhor teu Deus te mete numa boa terra, terra de ribeiros de águas, de fontes que saem dos vales e das montanhas, terra de trigo e cevada, de vides, figueiras, romeiras, terras de oliveira, abundante de azeite e mel, terra que comerás o pão sem escassez, e nada se faltará nela.
cujas pedras são ferros e cujos montes tu cavarás o cobre. Então nós percebemos aqui neste texto Deus dizendo para o povo de Israel o que ele tinha de bom para o seu povo. Mas voltando lá para o texto de Isaías, no capítulo 1, versículos 18 ao 20, você percebe aí que tem algumas condições para nós sermos abençoados. Ou seja, as bênçãos do nosso Deus, elas são condicionais, ou seja, depende daquilo que estamos fazendo, ou melhor, do nosso comportamento, da nossa vida, como nós estamos vivendo. E a palavra que você tem aí, o verbo que você tem aí é querer. Logo no versículo 19 de Isaías capítulo 1, querer. Diz aí, se quiser, diz. Se quiser. Ou seja, tem que querer. E aquele que busca, encontra. Se você busca coisas boas, você encontra coisas boas. Se você busca coisas ruins, é aquilo que você vai encontrar. Se você busca as coisas de Deus, certamente você vai encontrar as coisas boas de Deus para a sua vida. Ali no Evangelho de Marcos, no capítulo 10, no versículo 35 ao 40, nós temos ali um pedido ambicioso de Tiago e João. Um pedido ambicioso. Veja só, se você quiser abrir a sua Bíblia, fica à vontade, mas enquanto você estiver procurando, eu vou dizendo. Então eles, Tiago e João, falaram assim com Jesus: queremos que nos conceda o que te vamos pedir. Daí Jesus então respondeu: que queres que vos faça? Daí eles, Tiago e João: nós queremos, na sua glória, assentar um à tua direita e outro à tua esquerda. Aí Jesus responde: isto não compete a mim, mas para aqueles a quem está preparado. É um pedido, como eu disse, ambicioso. E Deus pode até realizar este pedido ambicioso que você faz a Ele. Deus pode, como não pode. Deus não se limita na sua vontade. Às vezes, com um pedido como este, que nos parece ambicioso, mas se Deus quiser responder, se você pedir uma casa melhor, embora você tendo uma já, Deus pode. Se você pedir um carro melhor, Deus pode te dar. Se Deus pedir um emprego melhor, Deus pode te dar. Ele olha para o teu coração se não houver nenhuma vaidade. Mas se você está pedindo para Ele, mesmo parecendo ser um pedido ambicioso, nada impede do Senhor Deus realizar. Ele é Deus, a vontade é dEle. É o Deus que faz aquilo que Ele quer, com quem Ele quer, do jeito que Ele quer, na hora que Ele quer. Deus é assim, Ele é soberano na sua vontade. Um outro pedido também nós encontramos ali no Evangelho de João, no capítulo 5, no versículo de 1 ao 9, ali quando aqueles doentes estavam todos ali perto do tanque, chamado tanque de Betesda, e ali os doentes ficavam ali para serem curados, aleijados, surdo, mudo, cego, ficavam ali à beira daquele tanque. E o texto aí de João, capítulo 5, versículos de 1 ao 9, nos diz que descia a cada momento, descia um anjo do céu e fazia as águas ficarem agitadas. No que as águas ficavam agitadas, aquele que entrasse primeiro dentro do tanque era curado. Era curado. Olha que maravilha, que coisa interessante, né? Aquele que entrava primeiro na água agitada pelo anjo era curado. E a Bíblia nos diz que havia um aleijado, havia ali uma pessoa há 38 anos. Há 38 anos ele estava esperando esta cura. E o Senhor Jesus Cristo então pergunta para ele o seguinte: você quer ser curado?
É uma pergunta até um pouco estranha, né? Aquele doente poderia ter respondido: é claro que eu quero o Senhor, se eu estou aqui, o Senhor não está vendo? Que pergunta! Mas Jesus faz essa pergunta e ele responde: eu quero. Mas não tem ninguém que me coloca ali no tanque quando a água é agitada. E não tem ninguém que me coloque. Eu estou aqui 38 anos esperando por uma oportunidade e ninguém me coloca ali. Aí o Senhor Jesus Cristo disse a ele: levanta, toma o teu leito e anda. Você percebe que ele respondeu o quê? Eu quero. Então tem que querer. Quando você não quer de verdade, Deus conhece o seu coração. Deus sabe, Deus sonda os nossos corações. E Ele sabe quando na verdade nós queremos. Marcos capítulo 8, versículo 34, o Senhor Jesus Cristo disse o seguinte: se alguém quer vir após mim, tome a sua cruz e siga-me. Apocalipse capítulo 22, versículo 17, quem quiser, receba de graça a água da vida. Salmo 42, versículo 2, a minha alma tem sede de Deus. Esse tem é querer, e nós estamos vendo aqui que você precisa querer. O texto que nós lemos no versículo 19 de Isaías, no capítulo 1, está dizendo, esse verbo está ali, o verbo querer. E por último, o Salmo 130, versículo 6, a minha alma anseia pelo Senhor. Isto é querer. O que você quer para a sua vida, meu querido irmão? Minha querida irmã? Você que assiste aí da sua casa, o que você quer para a sua família? O que você quer para a sua vida? O que você quer para as suas finanças? O que você quer para a sua vida cristã? O que você quer para a sua casa? O que você quer para a sua vida? É preciso querer. Se você quer bênção, então você precisa demonstrar a Deus, querer receber aquela bênção, seja o emprego, seja qualquer coisa que você estiver precisando. Se você quer trabalhar na obra do Senhor, você também tem que querer, como é o caso do nosso irmão Abel, que quer ser um diácono, quer trabalhar junto aos diáconos da nossa igreja, servir como servo do Senhor. Aqueles que estão no louvor, estão no louvor porque eles querem. Aquele que está trabalhando na diretoria da igreja é porque quer. Então é preciso querer para servir a Deus. Se você não quer, Deus conhece o seu coração e você não vai receber aquilo que você está procurando. Então precisa querer de verdade, do fundo da sua alma, do fundo do seu coração. Mas ainda no versículo 19, tem um outro verbo que é o verbo ouvir. E me ouvirdes. Bartimeu ouviu. Samuel ouviu. Isaías ouviu. E tantos outros servos ouviram. E nós precisamos estar com os nossos ouvidos atentos para Deus. Aprender a ouvir. Nós somos muito de falar. Nós somos muito de pedir. Nós somos muito de querer. Mas é preciso também aprendermos a ouvir. Eu não sei se você já teve a experiência de dobrar o seu joelho, ou mesmo assentado lá na sua casa, no seu carro, em algum lugar, mas principalmente no seu quarto. Faz esta experiência. Entra no seu quarto, como diz a palavra, fecha a porta do teu quarto e ajoelha e não fala nada para Deus. Só peça para que Ele fale com você. E você vai perceber o Espírito Santo de Deus falando ao vosso coração. E às vezes é nítido,
muito nítido, muito claro, quando você para ouvir. Então você tem que ouvir Deus falar. Apocalipse capítulo 3, 20. Eis que estou à porta e bato. Se alguém ouvir a minha voz e abrir a porta, entrarei em sua casa, cearei com ele e ele comigo. Portanto, é preciso ouvir a voz de Deus e abrir a porta do coração. Lá na sua casa, irmão, aí em casa também, depois que você chegar em casa, abra a sua Bíblia lá em Deuteronômio, no capítulo 28, e leia o capítulo 28 de Deuteronômio. Você vai ver ali que aquele que ouve a Deus, aquele que ouve a Deus, aquele que obedece a Deus, ele é abençoado na cidade, ele é abençoado no campo, ele é abençoado em qualquer lugar. Eu estou citando muitos textos e você não precisa, eu sempre gosto, percebo que alguns irmãos vêm com a caneta e com o papel e vai anotando os textos. Daqui eu percebo. E isso é importante, porque depois você pode chegar em casa e ler. Faça isso, tenha este hábito de vir para a igreja com uma caneta e com um papel para fazer essas anotações. Então, o autor aos Hebreus, no capítulo 1, versículo de 1 ao 2, ali está dizendo que Deus sempre falou com o seu povo, lá no passado, através de muitas maneiras, usando Moisés, usando fogo, usando uma nuvem, usando os sons, usando os relâmpagos, e Deus falava com o seu povo. Mas o autor aos Hebreus nos diz que hoje Deus fala através de Jesus. Deus fala através do seu Filho. Então, meus queridos irmãos, é só ouvir e você vai, com certeza, também ser abençoado quando você aprender a ouvir. E o resultado de quem ouve e obedece está no Salmo 81, 13 ao 16. Ouça, o resultado de quem ouve e obedece, o resultado daquele que tem ouvidos abertos e pronto a obedecer é este. Ouçam, se o meu povo apenas me ouvisse, se o meu povo apenas me ouvisse, se Israel seguisse os meus caminhos, então se a PIB, se nós aqui presentes, e todos vocês, se nós aprendemos a ouvir, a andar nos caminhos do Senhor, a obedecê-lo, olha o que acontece. Com rapidez, eu subjugaria os seus inimigos e voltaria a minha mão contra os seus adversários. Os que odeiam o Senhor se renderiam diante dele e receberiam castigo perpétuo. Mas eu sustentarei vocês, eu sustentarei Israel, eu sustentarei esta igreja, diz o Senhor, eu sustentarei a PIB, eu sustentarei o meu povo com o melhor trigo e com o mel da rocha o satisfaria. Então Deus tem promessas de bênçãos, mas é preciso aprender a ouvir, é preciso aprender a buscar o Senhor. E por último, meus queridos irmãos, diz o texto aí no versículo 19, voltando lá para o texto básico, de Isaías capítulo 1, versículo 18, 19 e 20. Comereis o melhor desta terra. Está aí a bênção. E essa promessa é uma promessa para o povo de Israel. Mas é uma promessa para nós também. É uma promessa para a igreja de Deus. Deus quer o melhor para você. Saia daqui nesta noite pensando nisso.
Pode ser que você esteja até perguntando, mas até agora eu ainda não recebi esta bênção. Eu estou à espera dele ou dela, desta bênção. Mas esta bênção é para você. Deus quer o melhor desta terra. Deus quer o melhor para a sua vida. E, infelizmente, e quando eu estou falando de melhor, não é só na vida material, não. Como eu disse no início, ter uma boa casa, ter um bom emprego, ter um bom carro. Não é só nisso. Mas se você tem, principalmente, desejo de uma melhora espiritual, é claro que Deus vai se alegrar com isto. Porque não é justo você querer tudo de bom na sua vida pessoal, na sua vida física, financeira, material, e você não querer o melhor na sua vida espiritual. E, infelizmente, embora sendo crente, são muitos que vivem uma vida miserável. São muitos que vivem miseravelmente num relacionamento com Deus. Num relacionamento com Deus. Tem momentos com Deus ali, de uma oração, de uma leitura da Bíblia. Mas falar de momento com Deus é estar em contínuo, em todo momento mesmo. Mesmo que você não esteja com sua Bíblia na mão, mesmo que você não esteja no seu quarto orando, mas seja o que você estiver fazendo durante o dia, estar em sintonia com Deus. Então, é num bom relacionamento com Deus, mas são muitos, como eu disse, embora crentes, vivem uma vida miserável de relacionamento com Deus. Numa vida miserável de relacionamento com a família, numa vida miserável de relacionamento com a igreja, numa vida miserável de relacionamento no trabalho com seus colegas. Então, muitas pessoas que têm conhecimento da palavra de Deus, mas vivem uma vida miserável. E por que você está vivendo uma vida pobre, espiritualmente falando? Por que você está vivendo uma vida sem uma boa comunhão com Deus? Por quê? Esta é a pergunta que eu deixo caso você está vazio de Deus, caso você está vivendo uma vida miserável diante de Deus, de um bom relacionamento com Deus. Eu quero lhe despertar, eu quero lhe avisar, eu aviso a todos vocês, a palavra de Deus nos alerta dizendo que o diabo, ele vem para roubar, matar e destruir. E quando fala isto, a palavra, não é só referindo-se àqueles que não são crentes, não. Referindo-se a nós também. Você acha que o inimigo não tem interesse em me destruir? Você acha que o inimigo, como pastor, como diáconos da igreja, meus queridos irmãos, ministério de louvor, você acha que o diabo não tem interesse de derrubar você, de destruir sua vida, de acabar com a sua alegria, com a liberdade de louvar, de servir? É o que mais ele quer. É por isso que a palavra de Deus nos exorta: resista ao diabo e ele fugirá de vós. E nós ficamos pensando muito e falando às vezes: Deus, livra-nos do diabo, livra-nos das tentações. Mas quando a Bíblia diz que nós é que temos também que tomarmos cuidado, nós temos que ser zelosos e cuidar para que o inimigo não tenha uma brecha em nossa vida, ou melhor, não aproveite uma brecha na nossa vida. Nós é que temos que ter essa decisão de resisti-lo. O texto de Isaías, nos versículos 20 ao 23, nós lemos 18, 19 e 20, mas se nós formos até o versículo 23, e que não vamos, ali mostra qual era a situação do povo de Deus, o povo de Jerusalém. E é tão triste quando Deus se direciona a Jerusalém chamando-a de prostituta. De prostituta. Está falando Deus aquele povo, ao seu povo, a Jerusalém como uma prostituta, tornou-se um covil de homicidas. Que triste.
triste aquele povo ouvir isto de Deus. A sua prata tornou-se em escória, perdendo a sua pureza. E diz mais, o seu vinho se misturou com água, perdendo assim o seu sabor natural. Seus príncipes são rebeldes, não têm lei, companheiros de ladrões, andam atrás de recompensas, amam suborno, não defende o órfão e nem a viúva. E daí no versículo 20, se fordes rebeldes e recusardes, sereis devorados. Perde a bênção daquela que está em Isaías capítulo 1, versículo 19. Mas há uma solução aqui, meus irmãos, para você. É querer e ouvir. Querer e ouvir. E nesta noite, nós vamos cear agora. Como está a sua vida? Você tem buscado a Deus? Você quer isto, esta bênção da terra, bênçãos materiais, físicas, espirituais? Então busque o Senhor, tem que querer. Tem que querer. Mas, vejam só, no versículo 18 de Isaías, voltando lá para Isaías, alguém está com o texto aberto aí? No versículo 18, do capítulo 1 que nós lemos. Olha só o que diz aí. Venham, vamos refletir juntos, diz o Senhor. Embora seus pecados sejam vermelhos como escarlate, se tornarão branco como a neve. Embora sejam rubros como a púrpura, como a lã, se tornarão. Você precisa estar disposto a ouvir, a obedecer e pedir perdão do seu pecado. Quando eu digo perdão do seu pecado, é no singular mesmo. Já ouvi, você deve ter ouvido, pessoas orando da seguinte forma, e eu já ensinei isso aqui na igreja: Deus, perdoa a multidão dos meus pecados. Não ore assim. Porque quando você diz perdoa a multidão dos meus pecados, duas coisas. Ou você faz tempo que não pede perdão a Deus, então acumulou, e você não tem levado uma vida em dia, ou você não crê que Jesus perdoa de fato. Ora sim, Deus, perdoa o meu pecado. E pecado tem nome, irmãos. Também já disse isso aqui na igreja. Cada pecado tem um nome. E atrás de cada nome tem um demônio. Quem disse isso foi Oswald Smith. Cada pecado tem um nome. E atrás de cada nome, um demônio. Eu examino o meu coração, não posso examinar o seu. Mas talvez a bênção não chegou ainda. Porque tem um pecado que está ali, dominando a sua vida, 24 horas. E você não o liberta, não liberta dele. Você não busca, pedindo, Senhor, o Senhor conhece o meu pecado, como diz o salmista Isaías, Davi. O Senhor conhece o meu pecado. O meu pecado está sempre diante de ti. Contra ti, somente pequei e fiz o que é mal diante do Senhor. É esta a sinceridade. E se você buscar de todo o coração, Deus perdoa. Deus olha para o coração contrito de espírito. 1 João 9, muito conhecido. Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça. Os irmãos de casa e os irmãos aqui da igreja
Vamos falar juntos esse verso? 1 João 9, vamos lá? Se confessarmos os nossos pecados, Ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda a injustiça. Quando você reconhece isto, você tem o melhor de Deus. Quem conhece a história do filho pródigo? Todos, né? Deixou a casa do pai, pegou toda a herança que o pai ofereceu a ele, porque ele pediu, foi para uma terra distante, gastou tudo ali com a perdição de pecados que foram na vida daquele jovem naquela época, e ele ficou na miséria. Mas nos diz a Bíblia, no versículo 21, que ele faz uma confissão de arrependimento, dizendo assim: pequei contra o céu e perante ti. É o ensaio que ele faz para voltar para a casa do Pai. Pequei contra o céu e perante ti. E no versículo 22 de Lucas 15, o melhor. Ele recebeu o melhor. Por que ele recebeu o melhor? Porque ele foi contrito de coração. Porque ele pediu perdão com sinceridade. Melhor roupa, melhor bezerro, um anel de honra no seu dedo e daí o abraço do Pai. É isso que Deus espera de nós, queridos irmãos. Então, 3 coisas nós vimos aqui nesta noite. O melhor de Deus. Primeiro, temos que querer. Temos que querer o melhor de Deus. Segundo, eu preciso ouvi-lo. Precisamos aprender a ouvir o Senhor Deus. Daí vem o resultado. Comereis o melhor da terra. Esta é a promessa de Deus para o povo de Israel, para a sua vida, para a minha vida. Deus abençoe grandemente a vida do irmão e da irmã e de todos que nos assistem nesta noite. Em nome de Jesus. Amém.